Bom, sejam bem-vindos a todos os meus amigos, patriotas, intervencionistas, amigos de infância, da minha querida terra, do município de Turvo, da região central do Paraná, e todos os estados também que estão presentes aqui. Gente de São Paulo, do Rio, de Santa Catarina, Curitiba, todos sejam bem-vindos. Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre o teatro das eleições. Eu quero fazer uma pergunta para você. Contra quem ou contra o que você está lutando? Você já parou para se fazer essa pergunta? Contra quem ou contra o que você está lutando? Eu sei que muitos vão dizer assim: eu estou lutando contra a corrupção, contra o comunismo, eu luto contra os políticos corruptos. Então, contra o que? Contra quem você está lutando? Ou seja, contra quem, contra o que eu estou lutando? Contra quem, contra o que nós, intervencionistas, patriotas, amigos em gerais, contra quem ou contra o que o brasileiro está lutando? Já se fez essa pergunta? Se você quer realmente saber quem é uma pessoa, quem é a pessoa, o que ela quer, você precisa definir esse ponto. Contra o que ou contra quem eu estou lutando? Você está lutando. E nós, intervencionistas do Brasil, brasileiros, nós lutamos contra o sistema político comunista que foi instalado no Brasil. Se você der um Google e você pesquisar o que significa a palavra sistema, já fez isso? Se você for no Google e você procurar o que significa a palavra sistema. Sistema é um conjunto de elementos que juntos formam uma organização. Ou seja, você tem várias instituições e cada uma delas juntas você forma um sistema. Então muita gente já me perguntou: o que é o sistema? É um conjunto de instituições que temos no Brasil. Nós temos hoje várias instituições, órgãos do governo. Nós temos, por exemplo, o Superior Tribunal Eleitoral, que é uma instituição, Superior Tribunal Federal. Nós temos várias instituições. Os Correios é uma instituição. Quando nós, intervencionistas, nós combatemos o sistema, é porque todo sistema é comunista. E eu já explico isso. Hoje eu quero fazer uma live bem simples, bem prática. É lógico que eu vou repetir muitas coisas. Mas como tem muita gente nova na live, é importante que essas pessoas também entendam claramente e compreendam claramente
contra quem? Contra o quê? Eu, você, nós estamos lutando. É preciso nós compreendermos, e eu repito aqui também, lá atrás, quando nós falamos que o comunismo, porque quando nós falamos em comunismo, nós precisamos compreender que o comunismo ele tem um propósito, é de destruir o cristianismo, destruir os valores, princípios morais, éticos, a família. E o comunismo ele veio de lá, de 1917 até 1989, sendo implantado na sociedade, nos países, pela força, pela escravidão. O comunismo, ele visa o poder, a centralização do poder, a destruição do povo. Nunca pense que o comunismo ele se preocupa com a família, com a sociedade, não. O comunismo visa destruir. Essa é a essência do comunismo. E o comunismo ele veio de lá de cima para implantar essa ideologia lá atrás, na União Soviética. Então, em 1989, o comunismo chegou a um ponto que estava estrangulado, porque nunca deu certo, em lugar nenhum. Mas então, eu volto a dizer, surgiu uma figura, Antônio Gramsci, que ele reformulou o comunismo. E Antônio Gramsci percebeu que em uma sociedade atual não teria como você implantar o comunismo pela Revolução Armada. Mas você precisaria implantar o comunismo pela cultura. Infiltrar comunistas nas instituições, em todas elas. Eu coloco comunistas infiltrados nas mídias televisivas, nas diretorias, eu coloco comunista nas universidades, nas diretorias, nas igrejas, em todos os lugares, em todas as instituições existentes em uma nação, você colocaria comunistas lá no topo. E esses líderes, uma vez colocado, esses líderes elevaria aqueles que fossem de esquerda para um patamar de diretor, de chefe. Por exemplo, se você é comunista, você é colocado como diretor de uma universidade. Se você é comunista, você é colocado como um grande político e assim por diante. E houve a ocupação de espaços. Isso vem sendo feito no Brasil há 30 anos, há mais de 30 anos. O comunismo ainda tentou implantar o comunismo no Brasil em 1964. Foi quando os militares chegaram e impediram essa implantação do comunismo pela Revolução Armada. E então o comunismo começou a ser implantado no Brasil pelas instituições. Em todas elas. Todas. Nenhuma. Inclusive no meio político. Então, no Brasil e América Latina, criaram a URSAL, que é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Criaram a Unasul, criaram o Foro de São Paulo, no Brasil, que para muitos que não sabem, é uma organização comunista
Internacional em Solo Brasileiro, criado em 1964, criado em 1990, por Lula, Fidel Castro, com países comunistas. E todas as instituições, elas se submeteriam ao Foro de São Paulo. Entendeu? Então, no Brasil, todo o sistema, todo ele, instituições em gerais, servem ao Foro de São Paulo. E é por isso que quando nós, intervencionistas, patriotas, brasileiros, amigos em gerais, quando nós dizemos que somos contra o sistema, é porque nós somos contra tudo aquilo que faz parte do sistema. E a política, os políticos, eles fazem parte desse sistema comunista. Eu quero repetir o que eu falei ontem, numa live, mas para que você possa entender. O sistema político comunista no Brasil, ele impõe o comunismo, a ideologia comunista, conforme a reação de uma sociedade. O comunismo, ele sabe de tudo o que está acontecendo. E as instituições todas, a mídia, ela faz parte do sistema, o Tribunal Superior Federal, Eleitoral, todos estão juntos. É o sistema. O sistema, por exemplo, ele quer implantar no Brasil o aborto, a pedofilia, incentivar outras ideologias. Mas o que o sistema faz? Um exemplo, só vou dar um exemplo. O sistema pega um aborto, coloca a palavra aborto na mídia. Se o povo não reage, o sistema, vamos aprovar o aborto até as 12 semanas. Se as pessoas reagem, o sistema deixa o projeto de lado. Se o povo não reage, vamos aprovar o aborto até os 9 meses de gestação. Então o sistema, ele age e reage conforme a reação da sociedade, do povo. Quem permite que o comunismo seja implantado no Brasil é o povo. O sistema apenas faz o trabalho dele. Por exemplo, o sistema joga a palavra pedofilia na mídia. A mídia começa a circular a palavra pedofilia, em todos os casos. Porque o sistema, ele quer liberar a relação sexual entre adultos e crianças com 5, 6, 7 anos de idade. É um absurdo, é lógico. Mas o sistema, ele quer fazer isso. Então ele joga a palavra pedofilia na mídia. Se o povo não reage, o sistema diz, vamos dizer que a pedofilia é doença. Se o povo não reage, o sistema diz, vamos criminalizar as pessoas que disserem que a pedofilia é doença. E vão lá e batem o martelo. Impõe essa ideologia. Se o povo não reage, o sistema continua. E nas eleições, o que acontece no Brasil? Eu quero que você entenda, eu repito isso há muito tempo, mas vou continuar repetindo, até as pessoas entenderem. No Brasil, todos os partidos fazem parte do sistema comunista, todos. O primeiro partido político criado no Brasil foi o PCB, Partido Comunista, em 1922, no Brasil. E desse Partido Comunista surgiu todos os outros partidos que também são comunistas. Lenin,
ele dizia em 1917, voltando 4, 5 anos antes, que era preciso criar vários partidos, mas todos em poder a serviço do comunismo. Lenin dizia isso em 1917. 18, 19, 20, 21, 22, 5 anos depois, no Brasil, é criado um partido. E desse partido se cria vários partidos comunistas. PMDB, PS, todos são comunistas. E Antônio Gramsci, quando reformulou o comunismo para ser implantado no Brasil, América Latina, pela cultura, Antônio Gramsci dizia que era preciso dar poder ao partido e não ao indivíduo como pessoa. Porque se eu, Albari, você, quer entrar no sistema, na política, e você é anticomunista, você coloca em risco o sistema. Então o sistema disse, não, vamos dar poder ao partido. Então o indivíduo não tem poder nenhum de fazer alguma coisa. Então todos os políticos, todos aqui, independentemente se é Bolsonaro, se é Alckmin, se é Ciro, se é, não importa, todos eles fazem parte de um sistema. E todos eles seguem duas linhas de comunismo, que é o revolucionário, marxista, leninista, que é o PT, PSTU, PCO, PCB e etc. E o comunismo fabiano, o socialismo fabiano, implantar o comunismo pela canetada. Eu sempre repito isso. Então todos fazem parte de um sistema. Bom, Albari, eu já entendi até aí. Mas por que o sistema quer que eu vá votar? Já que o sistema escolhe quem ele quer para ser o presidente do Brasil. Por que o sistema quer que eu vá votar? O sistema, ele não precisa do seu voto. Ele não precisa. O sistema, ele quer a sua assinatura no livro do Tribunal Superior Eleitoral para que essa sua assinatura ela comprove diante de uma sociedade que você está aprovando o sistema, que você aceita o sistema. Então o comunismo no Brasil, o sistema comunista, ele faz justamente isso. Ele não quer o seu voto, ele quer a sua assinatura. Por quê? Porque independente quem você escolher, não é você que vai escolher, é o sistema. Por exemplo, eu não falei que a mídia, a Globo, a SBT, o Superior Tribunal Federal, Eleitoral, eles estão juntos. O que a mídia fez? Se no Brasil, isso no cenário político, se no Brasil fosse feito eleições, na situação atual, ninguém iria para as urnas. Porque Aécio Neves já estava sendo investigado pela Lava Jato. Temer, Ciro Gomes, Lula, todos. Então o sistema, ele precisava criar um mito para que elevasse os ânimos das pessoas para as eleições. Lembram da época do Collor? Quando se pintava a cara e criaram o Collor como mito. O sistema criou o Collor como mito. Depois o sistema tirou o Collor. Depois criaram Lula, que hoje é o chefe do crime organizado comunista no Brasil e América Latina. E então fizeram do Lula o mito. E hoje eles estão fazendo um outro mito, que é o Bolsonaro. E o Bolsonaro ele faz parte
do sistema. Talvez eu não possa dizer aqui que Bolsonaro tem uma carteirinha escrita comunista, mas nem precisa. Ele bebe do sistema. Ele sabe o que está acontecendo dentro do sistema. Isso é um fato, gente. Isso é um ponto. Isso não é discutível. Todos os políticos fazem parte do sistema. Você acha que um político vai ser a favor de uma intervenção militar no Brasil? Ele daria um tiro no próprio pé, porque ele se alimenta do sistema comunista. Então é muito simples as coisas. As pessoas que complicam. Quando o Foro de São Paulo, que é uma organização comunista internacional em solo brasileiro, ela escolheu um presidente para representá-la, que foi o Geraldo Alckmin. O Foro de São Paulo escolheu. E então o que o Foro de São Paulo faz? A mídia comunista. Então, eles elevam o Bolsonaro lá em cima, em primeiro lugar nas pesquisas. No final das eleições, eles jogam o Bolsonaro lá embaixo e colocam aqueles que eles querem. Não importa se 90% do povo vai lá e vota no Bolsonaro, não importa. A contagem nas urnas, ela é feita por 20 funcionários do Tribunal Superior Eleitoral, escolhido pelo Foro de São Paulo, pelo comunismo, e mais o presidente do Tribunal Superior Federal, que também é comunista, advogado do PT, Dias Toffoli. Eles ficam em uma sala fechada e eles fazem a contagem do voto. Eles colocam quem eles querem lá dentro. Então não importa em quem você vai votar. Se descesse um anjo do céu, São Miguel desceu aqui na terra, e você vai votar em São Miguel Arcanjo. Você vai lá, 100% vota em São Miguel Arcanjo. Na contagem, que é feita sigilosamente, não é eu que estou inventando, isso é fato, gente. Qualquer pessoa sabe disso. Que a contagem é feita sigilosamente dos votos. Eles colocam 1% para São Miguel Arcanjo. Então você entende que não importa em quem você vai votar. O sistema já escolheu. Então quando nós, intervencionistas, patriotas, nós estamos lutando contra o sistema. Nós não estamos lutando contra o Bolsonaro, não estamos lutando contra candidato A, B, C ou D. Nós estamos lutando contra o sistema. É lógico que se o Bolsonaro está dentro do sistema, nós vamos combatê-lo. Como combateríamos qualquer político que esteja dentro do sistema. Então a nossa luta, a nossa batalha é contra o sistema. Por isso que eu fiz aquela pergunta lá no início. Contra o que você está lutando? Contra o que eu estou lutando? Estamos lutando contra o comunismo, claro. Contra a corrupção, claro. Mas a resposta prática, simples, objetiva, nós estamos lutando contra o sistema político comunista no Brasil. E todos fazem parte desse sistema. A mídia, todas as instituições. O Tribunal Eleitoral Federal, o Tribunal de Justiça.
Sabe o que o Lewandowski fez ontem? Ontem? Ele liberou o pedido de Lula para ser julgado novamente por Dias Toffoli, que é presidente do Superior Tribunal Federal. O Dias Toffoli é advogado do PT. Entendeu? Então, o que o sistema está fazendo? O sistema escolheu Geraldo Alckmin. Mas o sistema, se ele deixou o Lula preso, é porque o sistema estava com medo que o povo se revoltasse. É por isso que o sistema não permitiu que soltasse o Lula. Então o que o sistema fez? Deixou o Lula preso. Só que o povo está tão alienado com eleições que o sistema pensou, vamos soltar o Lula. O sistema solta o Lula. Se o povo não reage, o sistema diz, vamos colocar Lula em primeiro lugar nas pesquisas, para ver o que o povo vai fazer. Se o povo não reage, então o Lula será o presidente do Brasil. É muito simples, gente. É muito prático. Nós complicamos muito as coisas. Nós adultos, quando criança, a gente vivia numa simplicidade, tudo era simples. Quem viveu a nossa época de infância, a gente brincava com um brinquedo de madeira, lembram? Fazia aquelas pernas de pau, de madeira. Como criança, a gente vivia uma simplicidade muito grande. E quando a gente cresceu, a gente começou a complicar as coisas. De uma certa forma, que tudo fica complicado. Mas a coisa é muito simples. Todos fazem parte do sistema. Mas então, se todos fazem parte do sistema, em quem votar? Não votar. Porque eu quero que você entenda uma coisa. O brasileiro, ele não entendeu o que está acontecendo ao seu redor. Na Venezuela, está se vivendo o ápice do comunismo. Só que na Venezuela, está a ponto, questão de gatilho, para ter uma intervenção militar. Já existem militares na Venezuela, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem o poder para intervir na América do Sul? Tem. Mas os Estados Unidos não vão sair invadindo. Hoje vamos invadir o Brasil lá e vamos fazer uma intervenção militar. Os Estados Unidos, eles procuram ter um respaldo para fazer uma intervenção militar. Os Estados Unidos procuram fazer uma coalizão com apoio de vários países, porque nós estamos falando de milhares de vidas. E na Venezuela, mais de 2 milhões de venezuelanos já saíram do país de Venezuela. Lá está havendo um genocídio. Pessoas estão morrendo, perseguidas, porque está se vivendo uma ditadura militar comunista na Venezuela. Porque lá na Venezuela se deu o golpe nos militares e se implantou o comunismo. E na Venezuela está a ponto de haver uma intervenção militar. O Maduro, ele está apavorado. O Maduro, ele foi lá na ONU. Nós sabemos que a ONU, ela é comunista. A ONU surgiu antes, na época da Segunda Guerra Mundial, com o propósito de trazer a paz
o entendimento entre as nações. E esse era o propósito da ONU. Mas com o tempo, os comunistas foram se filtrando na ONU, e a ONU, hoje, ela serve uma diretriz comunista. Só que mesmo sendo comunista, essa semana, a ONU foi obrigada a reconhecer uma crise humanitária na Venezuela. E o Maduro ficou apavorado. E ele foi na ONU. O Maduro foi na ONU essa semana para tentar sensibilizar os outros países para que não haja uma intervenção militar na Venezuela, na América do Sul. E então ele foi para a ONU. Por que não prenderam Maduro lá? Porque a ONU criou uma convenção em 1946 que todos os membros da ONU não poderia ser preso quando fosse para as convenções da ONU. Então, na ida e no regresso, independente quem fosse, não poderia ser preso. A própria ONU estipulou essa convenção em 1946. Então Maduro foi para a ONU sabendo que não iria ser preso, para tentar sensibilizar os outros países. E quando Maduro chegou na ONU, ele fez o discurso na ONU, a sala estava vazia. Ninguém, praticamente, na sala do discurso de Maduro. E Maduro voltou para a Venezuela. E os Estados Unidos já têm o apoio de muitos países, de muitos, tanto da América do Norte, como da América Central, do Sul. O Brasil se colocou contra uma intervenção militar aqui na Venezuela e na América do Sul. Porque o Brasil é um país comunista. Os representantes do Brasil são comunistas. O Brasil, ele já se colocou a favor da Venezuela, contra os Estados Unidos. Isso é um fato. É por isso que os Estados Unidos, quando invadir a Venezuela, poderá haver simultaneamente uma intervenção militar no Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos querem fazer uma coalizão para derrubar o comunismo na Venezuela. Só que o Brasil fomenta o comunismo nos países vizinhos. Lembram quando Lula mandava dinheiro para Cuba, para Venezuela, para a China, para vários países comunistas? Dinheiro meu, teu, dinheiro da segurança, da saúde. O Brasil, ele é o coração pulsante do comunismo na América do Sul. O Brasil é o cérebro do comunismo para implantar o comunismo aqui na América do Sul. Implantar no Brasil e América Latina o que se perdeu na União Soviética. E isso vem sendo feito há 30 anos no Brasil. A Constituição do Brasil foi criada por comunistas em 1988. Na época, o Temer, na Constituição Federal do Brasil, os comunistas colocaram vários dispositivos. Vários. E na época o Temer colocou um dispositivo no artigo 4º da Constituição Federal do Brasil, parágrafo único. Vai lá, dá um Google, 4º artigo, parágrafo único. Está previsto
a construção de um bloco comunista no Brasil. Você percebe o que o comunismo fez no Brasil e América Latina? A Constituição Federal no Brasil foi criada, foi planejada pelos comunistas, para que se crie um bloco comunista no Brasil e América Latina. Então, tudo que é feito no Brasil está de acordo com a Constituição Federal. Mas se a Constituição Federal é comunista, logo, tudo que é feito no Brasil é uma visão socialista comunista. É muito simples as coisas. Simples assim. O povo é que complica as coisas. Então hoje, quem rege, quem comanda o comunismo para ser implantado na América Latina, no Brasil, oficializar é o Brasil, que comanda tudo, através do Foro de São Paulo. É por isso que o Brasil não quer uma intervenção militar na Venezuela. E quando houver uma intervenção militar na Venezuela, vai haver aqui no Brasil também uma intervenção militar. Dentro das Forças Armadas brasileiras já houve uma insurgência militar. Dentro das Forças Armadas. Os Estados Unidos já vieram para o Brasil para dar apoio, para equipar militarmente o Brasil, que estava sucateado. Porque o Brasil, gente, foi entregue para a China. Eu tenho repetido isso em muitas lives. O Brasil vendeu, entregou para a China as ferrovias, as hidrelétricas, empresas alimentícias. A Caixa Econômica foi vendida para o Brasil, o Banco do Brasil, várias instituições. No Brasil foi criado uma base militar para a China, que tem mísseis apontados para os Estados Unidos. Porque a China e os Estados Unidos estão em guerra, por enquanto comercial, mas pode haver uma guerra militar. Então, aqui o governo do Brasil, ele é comunista. E o Temer foi pedir ajuda militar para a China em uma reunião do BRICS. Porque o Brasil, gente, ele está envolvido em todos os grupos comunistas que você possa imaginar. O Brasil faz parte da URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. O Brasil faz parte da UNASUL. No Brasil foi criado o Foro de São Paulo, que é uma organização comunista internacional em solo brasileiro. No Brasil, na América Latina, é previsto na Constituição Federal a criação da Pátria Grande, um bloco comunista. Você entendeu em que pé de situação que nós, brasileiros, estamos? Tudo está aparelhado. Tudo. Então é muito fácil eu estar dentro do sistema e não combater o sistema. Tudo é fácil. O desafio é combater o sistema. E nós, brasileiros, sabemos que tudo está aparelhado. Porém, nós temos o apoio dos Estados Unidos, que é a maior potência do planeta, do mundo, é os Estados Unidos. E quando houver a intervenção militar
na Venezuela, os militares do Brasil vão tomar o poder com uma junta militar comandando o Brasil com o apoio dos Estados Unidos. É por isso que nós temos que estar atento a tudo o que está acontecendo na Venezuela. O gatilho da intervenção militar na Venezuela vai permitir que aconteça uma intervenção militar no Brasil. Que se respingue a intervenção militar no Brasil. E falta muito pouco, gente, muito pouco. Só que o sistema sabe disso. O sistema comunista instalado no Brasil sabe disso. E o sistema quer levar para as eleições. Para que quando chegue lá, próximo às eleições, a hora que houver uma intervenção militar, o sistema, através de todas as instituições, vão alegar que está havendo um golpe dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então nós precisamos estar ao lado dos Estados Unidos. Porque o Brasil, gente, não é um país soberano. O Brasil já perdeu a sua soberania há muito tempo. Você sabia que existe, né, há pouco tempo que se descobriu, nós intervencionistas, mas existe um projeto chamado AAA. O que é o projeto AAA? O que o Brasil está fazendo? O Brasil está vendendo uma faixa da Amazônia para o Estado Islâmico, para os árabes, para a China. Eles estão vendendo a Amazônia para esses países comunistas islâmicos. São mais de 500 quilômetros que corta o Brasil. Imagina que aqui é o mapa do Brasil. Eles querem fazer uma faixa e vender para os Estados Islâmicos, para o comunismo, entregar a Amazônia. Já estão fazendo isso. E o povo está dormindo. E o sistema vai avançando. Então eu sei que muitos, né, como diz a Rosa Copedei, muitas vezes a gente fica desanimado. Mas nós não podemos desanimar. Nós temos que lutar contra o sistema. E é por isso que nós não queremos eleições. Não vamos para as eleições. Porque não importa em quem você for votar. Você pode votar no Pedro, o sistema vai escolher o João. E daí? Porque quem comanda as urnas é o próprio sistema, através do Tribunal Superior Eleitoral. As urnas são fraudadas, gente. É isso que você não entende. É isso que as pessoas não entendem. As urnas são fraudadas. Mas se todos fazem parte do sistema, por que fraudar as urnas? Porque o sistema político comunista, ele escolhe quem ele quer para o poder. Então, se o sistema quer o Lula, um exemplo, presidente do Brasil, o povo pode votar 100% em um outro candidato. Mas o sistema vai colocar o Lula. Não importa se você for votar. E é isso que as pessoas não entendem. As urnas, elas não são auditadas.
É isso que as pessoas não entendem. Então, gente, a nossa luta é contra o sistema. Não importa, mesmo que se tivesse eleições, nós não iríamos para as eleições. Porque a nossa luta é contra o sistema. E se Bolsonaro está dentro do sistema, como está, porque todos fazem parte, nós estamos contra Bolsonaro. Contra Ciro, contra Lula, contra Alckmin, contra Marina, contra Álvaro Dias, contra Daciolo, não importa. Todos fazem parte do sistema. Então, muito obrigado, gente, pela presença de cada um de vocês. Dê seu like, compartilhe a página no seu grupo, né? Vamos divulgar para que outras pessoas compreendam a real situação do Brasil. Vamos estar atento ao que está acontecendo na Venezuela, porque a intervenção na Venezuela será um gatilho para a intervenção militar no Brasil. E ela pode acontecer a qualquer momento. Pode demorar hoje, amanhã, mas vai acontecer. Porque comunista não sai do poder pelo diálogo, só sai pela ponta do fuzil. E é por isso que os Estados Unidos sabem disso e já estão preparados. E nós temos que estar preparados para combater o sistema. Gente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, intervencionistas, patriotas, amigos em gerais. Qualquer novidade, voltamos para a live para contar o que está acontecendo. Por enquanto, estamos aguardando. Os militares já estão, americanos já estão na Colômbia para uma possível intervenção militar na Venezuela. Então, até a próxima. Fiquem com Deus.